Então, a gente falou numa outra ocasião, do Barão de Tefé. O Barão de Tefé teve uma filha muito famosa, que se chamava Nair de Tefé, né? Era uma pessoa esfuziante, né? Assim, muito interessante. Grande, grande intelectual. Disse que ela foi a primeira mulher caricaturista no mundo. Ela fazia caricaturas de muito boa qualidade, né? E ela morava com o pai dela em Petrópolis. E toda a elite do Rio de Janeiro, né, na época do calor, do verão e tudo, ia para Petrópolis, né, para espairecer em Petrópolis. O clima era muito mais alto, o clima era muito mais agradável. E eles andavam a cavalo, né, as pessoas andavam a cavalo. E o pai dela, o Barão de Tefé, ela, Nair de Tefé, e o próprio presidente da República andavam nessas cavalgadas, né? O presidente da República tinha acabado de ficar viúvo, a mulher dele morreu. E numa dessas cavalgadas, a Nair de Tefé caiu. E quem acudiu foi o presidente do Brasil, Hermes da Fonseca, né? O Marechal Hermes da Fonseca, que é aparentado ao primeiro presidente do Brasil, que foi o Deodoro da Fonseca. O Hermes da Fonseca nasceu no Rio Grande do Sul, né? Mas a família dele era alagoana, como a família do Deodoro da Fonseca, né? Então, e quando o Marechal, presidente da República, né, foi acudir a Nair de Tefé, ele pediu um casamento, né? Ele teria falado o seguinte: esperei por muito tempo essa oportunidade de dizer que eu quero casar com você, coisa desse tipo, né? E a Nair de Tefé ficou estupefata, né? Falou, pô, será e tal, né? Então ela pediu 6 meses para pensar. A família dela e a família do Marechal eram contra, né? A disparidade de idade era muito grande, né? Então, o Marechal Hermes tinha 50 e tantos anos, ela tinha 20 e qualquer coisa, né? Então a diferença de 20 e tantos anos que havia entre eles, né? E também eles não tiveram filhos, né? Mas casaram, né? Inicialmente ela havia pedido 6 meses para pensar. A família dela, o barão era contra, a família do Marechal, presidente Hermes da Fonseca, era contra, acabaram casando, tá? Tem uma imagem aqui, muito interessante, que é a imagem do dia do casamento deles, tá? O Marechal Hermes, Nair de Tefé, esfuziante como sempre aqui, tá, nessa foto. E do lado deles, né, o primeiro cardeal do Brasil, o cardeal Arco Verde, né? Acima da foto tem o Barão de Tefé, né? Todas as comendas que ele recebeu, né, etc. Essa Nair de Tefé, eu queria falar mais algumas coisas sobre ela. Precisamente ela tinha 27 anos de idade, né? Ele tinha 58 anos de idade, para ser mais preciso, né? Eles se casaram, né, no Palácio Rio Negro, que é um palácio que eu acho que ainda é um palácio da Presidência da República e fica lá em Petrópolis, palácio muito interessante. Até pelo menos a década de 1990 os presidentes ainda usavam esse palácio, né? Eles casaram lá. O Marechal, bom, nos últimos meses lá do mandato do Marechal, né? Eles ficaram pouco tempo depois de casado, ela como primeira dama. Ela fazia recitais, né, de música popular brasileira, né?
Isso escandalizou muita gente, escandalizou em particular Rui Barbosa. Rui Barbosa escreveu num jornal lá da época, né? Aliás, um discurso no Senado, 7 de novembro de 1914, né? Dizendo assim: uma das folhas de ontem, folhas é um jornal, né? Estampou o programa de recepção presidencial em que, diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, ou seja, aqueles que deviam dar apoio ao país, o exemplo das boas maneiras, as maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados, elevaram o corta-jaca, uma música popular, na época popularesca, né? Elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca de que eu ouvira falar há muito tempo, o que vem a ser ele, senhor presidente? A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens. A irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner. Então o Rui Barbosa ficou muito indignado, muito decepcionado. A Naide Tefé, que era uma grande caricaturista, respondeu fazendo uma caricatura do Rui Barbosa. Ele não gostou nada, né? A caricatura tá boa, tá muito fiel ao jeitão do Rui Barbosa, né? Uma cabeça grande, etc. Né? Tem algumas coisas da vida da Naide Tefé que eu acho que são interessantes, né? Ela transgrediu muitas regras da sociedade, né? Transgrediu mesmo, né? Por exemplo, ela lançou no Brasil a moda de calças compridas para as mulheres e montar a cavalo como homem, né? Então ela montava a cavaleiro, né? Com um pé de um lado, outro pé do outro lado, usando os dois estribos. Antes a mulher só usava um estribo, ela montava de lado, mas a Naide Tefé não. Então ela lançou essas modas e tal, né? E ela introduziu o violão nos salões do Palácio do Catete, que era o Palácio da República, né? E quem cantava ia lá, fazia as interpretações, etc., era o Catulo da Paixão Cearense, um grande poeta, né? Se eu não me engano, piauiense, mas acho que dava mais ibope ser Catulo da Paixão Cearense e não piauiense, né? O corta-jaca é um machixe, né? O ritmo do corta-jaca é um ritmo que se chama machixe, né? Realmente, assim, né? Não entrava nos salões da alta sociedade do Brasil, né? Mas, obviamente, o Marechal Hermes da Fonseca morreu, né? Em 1920 qualquer coisa, e ela ficou viúva e nunca voltou a se casar, né? Ela morreu em 1981, né? Então vamos dizer, ela viveu aí uns 50 anos além do Hermes da Fonseca e passou maus bocados, porque ela se tornou uma mulher só, né? E ela não sabia fazer certas coisas, nem nunca fez na vida, né? Então, conta-se que a Receita Federal ia atrás dela porque ela não fazia declaração do imposto de renda, e ela não sabia fazer. E ela dizia, poxa, mas a Receita não devia cobrar que uma senhora já velha fosse obrigada a fazer seu imposto de renda, né? Coitada. Então a vida é assim, né? Ela é uma pessoa realmente esfuziante, belíssima, cheia de vida, né?
casou com o presidente da República, né? E acabou assim, né? Uma das coisas que ela fez, só para concluir, ela se assinava, inclusive nas caricaturas dela, fez muitas caricaturas, ela se assinava como Rian, que é Naí ao contrário, né? Rian tem o mesmo som da palavra nada em francês. Rien em francês é nada, né? Mas é com E, né? Em vez de A, né? Então ela se assinava Rian. E depois que o marido morreu, ela comprou um terreno e fez um cinema ali, né? Acho que em Copacabana, se não falha a memória. Cheguei a ver isso quando eu estudava no Rio. Ela construiu um cinema, que é o Cinema Rian, um cinema famosíssimo no Rio de Janeiro, né? Então o Cinema Rian foi ela que fez, com a herança do marido, né? Talvez devesse guardar um pouquinho mais para sua velhice, né? Então é isso. Nair de Tefé, filha do barão de Tefé, esposa do presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca.